A chuva caía tão forte que parecia lavar o tempo, e, de repente, o motor simplesmente silenciou. O limpador de para-brisa parou no meio do movimento, deixando uma faixa de água correndo pelo vidro, como se o céu chorasse por nós. Olhei em volta, o farol mal enfrentava a cortina densa de chuva. Suspirei, tentando não deixar o desespero me dominar. Droga! Murmurei, girando a chave outra vez. Nada. O silêncio do motor foi mais alto que o barulho da água. Do meu lado, Lucas, meu enteado, de 19 anos, ajeitou o casaco e olhou para mim com um sorriso sem jeito, daqueles que misturam preocupação e educação. Calma, acho que foi o alternador, ou talvez só entrou água demais, disse ele, tentando me tranquilizar, como se as palavras dele pudessem servir de guarda-chuva. Estávamos a quase 70 quilômetros da cidade mais próxima, voltando de uma visita rápida à minha sogra. A estrada parecia abandonada, e o celular mal pegava sinal. O mundo inteiro se resumia àquele carro parado e ao som constante da chuva, pesado, hipnótico. Senti uma pontada de impotência. De todos os fins de semana, justo aquele, quando eu só queria chegar em casa, tomar um banho quente e esquecer os silêncios do meu casamento. Agora, ali, o destino me lembrava que silêncio demais também pode abrigar tempestade. Lucas mexia no painel, sem sucesso. A cada tentativa dele, percebia como o tempo havia passado depressa. Ainda me lembrava do menino desastrado que um dia derramou suco na mesa, e agora havia um rapaz alto, sério, tentando resolver tudo com calma. Acho que a gente vai precisar de guincho, ele concluiu. Fiz que sim, resignada. Enquanto esperávamos, o frio começou a entrar pelas frestas das portas. A luz do celular piscava fraca, e o vento sacudia o carro. Foi nesse instante que percebi como o acaso nos encurrala às vezes, sem pedir licença, colocando dois mundos diferentes sob o mesmo teto de metal. Quase rimos da ironia da situação. Dois passageiros da mesma vida, presos entre o que passou e o que ainda não sabíamos viver. A estrada, o carro mudo e o som da chuva. Tudo parecia pedir que ficássemos quietos, como quem ouve um aviso. Eu respirei fundo e pensei, talvez essa noite parada ainda tenha algo para dizer. O guincho demorou quase 2 horas para chegar. Quando finalmente vimos o farol do caminhão se aproximando, senti um alívio misturado com sono e frio. O motorista, um senhor de fala mansa e mãos calejadas, explicou que a oficina só abriria de manhã. Tem um hotel simples uns 5 minutos daqui da estrada. Melhor vocês dormirem lá e voltarem amanhã, disse ele. Não havia outra opção. Chegamos ao hotel perto da meia-noite. O letreiro de neon piscava preguiçoso. Hotel Horizonte. Parecia mais um abrigo de histórias esquecidas do que propriamente um lugar de descanso. Lucas desceu do caminhão primeiro, correu na chuva para abrir o guarda-chuva e, num gesto automático, o estendeu para mim. Um detalhe simples, mas que me arrancou um sorriso. Aquela educação, herança do pai, sempre me desmontava um pouco. Na recepção, o rapaz de plantão digitava devagar na tela antiga do computador, enquanto o cheiro de café velho se misturava a perfume barato. Só tem um quarto disponível, mas tem cama de casal e sofá. Serve? Perguntou. Olhei para Lucas, e ele apenas deu de ombros, prático, sem constrangimento, mas com um leve corar no rosto. Claro, serve sim, respondi, fingindo naturalidade. Por dentro, eu já imaginava como seria explicar aquilo depois. Subimos as escadas estreitas, o piso rangendo sob nossos passos. O quarto era simples, uma cama de lençol gasto, um sofá pequeno, uma janela minúscula com vista para o estacionamento molhado. A luz amarelada deixava tudo com cara de sonho mal lembrado. Lucas colocou as mochilas no canto e logo se ofereceu, pode ficar com a cama. Eu durmo no sofá, tranquilo. Nem pensar, você é mais alto, vai se quebrar todo aí. A gente dá um jeito, respondi, tentando parecer leve. Foi estranho dividir aquele espaço com ele, nem criança, nem homem, apenas alguém que me lembrava o quanto o tempo passou. Lembrei das viagens em família, quando ele ficava no banco de trás ouvindo música, e eu olhava pelo retrovisor pensando que um dia ele cresceria. Cresceu, e de repente estávamos ali, improvisando companhia em meio à chuva. Tiramos os sapatos, estendemos as roupas molhadas em cadeiras improvisadas. O som da tempestade ainda ecoava de fora, como se o mundo tentasse nos embalar. Entre pequenos comentários sobre o carro e piadas sobre o hotel, fomos relaxando, deixando o cansaço falar mais alto.
Antes de apagar a luz, ouvi Lucas dizer baixinho: "Obrigado por não ter perdido a paciência hoje." Sorri no escuro. "Obrigada a você, por estar aqui." Por um instante, o silêncio já não parecia constrangedor, e sim um abrigo. Não sabíamos, naquela madrugada encharcada, que nem todas as tempestades vêm para assustar. Algumas chegam para lembrar que ainda podemos cuidar um do outro. O dia seguinte amanheceu cinza, o tipo de céu que parece pesar sobre a cabeça. A oficina confirmou o diagnóstico. A peça viria de outra cidade e demoraria pelo menos 2 dias. Lucas deu de ombros, aceitando a notícia com aquela serenidade que às vezes me faltava. Já eu senti o mundo suspirar comigo. 2 dias ali, parada, longe de tudo, e perto demais de tudo o que eu vinha tentando não pensar. Voltamos para o hotel com 2 marmitas quentes que o mecânico insistiu em nos dar. O cheiro de arroz e feijão preenchia o quarto simples, e, por incrível que pareça, aquilo me trouxe conforto. Comemos em silêncio, escutando o som distante do trânsito e da chuva. E, de repente, o silêncio não foi incômodo. Foi descanso. O tempo ganhou outro ritmo. Entre uma pancada de chuva e outra, descíamos até o pequeno restaurante do hotel, tomávamos café e voltávamos para o quarto a conversar sobre bobagens. Ele falava da faculdade, das dúvidas sobre o futuro, das pequenas saudades que guardava do pai. Eu ouvia atenta, surpresa com a sinceridade que ele exibia quando o assunto era a vida, essa matéria sem manual que confunde todos nós. Falávamos de tudo e de nada, e, no silêncio entre uma frase e outra, descobri o quanto eu precisava apenas ser ouvida. Não era sobre respostas, era sobre presença. Talvez fosse isso que meu casamento já não me dava. A sensação de ser realmente notada. Em uma dessas tardes, ficamos observando as gotas escorrendo pela janela, descendo em caminhos tortos como se desenhassem os pensamentos. De vez em quando, um caminhão passava na estrada, e o som distante parecia lembrar-nos de que o mundo ainda girava lá fora. Engraçado, ele disse. Quando era criança eu achava que adultos sabiam o que estavam fazendo. Ribaixo, sem tirar os olhos da chuva. E agora você descobriu que a gente só finge, né? Ele riu também, e por alguns segundos o riso misturado ao barulho da chuva criou uma música leve, quase familiar. Eu quis guardar aquele som, simples, sincero, sem promessas. As horas se esticavam preguiçosas. Jogamos cartas, vimos televisão, cochilamos alternando o sofá e a cama. De noite, o vento soprava pelas frestas, e eu me pegava pensando em como a vida às vezes nos coloca parados para que a alma alcance o corpo. No segundo dia, percebi que o desconforto inicial tinha se transformado em uma espécie de paz discreta. Lucas respeitava meu espaço, e eu o dele. Parecíamos 2 viajantes abrigados da chuva, aprendendo a dividir o silêncio. Antes de dormir, olhei para o teto e pensei em como, no fundo, o problema nunca tinha sido o carro. Era algo dentro de mim que vinha engasgado havia anos e que, de algum modo, entre aquelas paredes modestas, começava a se soltar. Aquela quietude não era vazia. Era um lembrete suave de que às vezes o coração só precisa de um pouco de silêncio para se reorganizar. Naquela terceira noite, o vento soprava mais forte, e o hotel inteiro parecia reagir com estalos e rangidos. Eu lia, ou tentava ler, quando de repente as luzes piscaram e tudo se apagou. O breu foi tão súbito que, por um segundo, o coração também pareceu parar. Calma, disse Lucas, acendendo a lanterna do celular. O pequeno feixe de luz desenhou círculos pálidos nas paredes amareladas, e por um instante pensei em como tudo podia mudar com tão pouco. Ficamos ali, cercados por sombras dançando ao redor dos nossos rostos. Ele puxou uma cadeira e sentou perto de mim, como se a luz da lanterna fosse um fogo de acampamento improvisado. Parece cena de filme, ele disse, rindo de leve. Respondi o sorriso, mas havia algo diferente naquele riso, uma tentativa de esconder a solidão que às vezes transbordava sem aviso. Depois de alguns minutos de silêncio, Lucas começou a falar, devagar, como quem examina as próprias palavras. Sabe, às vezes acho que meu pai construiu um muro entre a gente. Ele não faz por mal, mas é como se eu tivesse que provar o tempo todo que sou digno da atenção dele. A voz dele quebrou no meio da frase. O lampejo da lanterna bastava para eu ver que os olhos brilhavam, não só pelo reflexo. Ele sempre foi assim, falei, escolhendo as palavras com cuidado. Confunde amor com distância. Talvez ache que proteger é não se aproximar demais. Olhei para aquele rapaz à minha frente, tão parecido com o homem de quem eu me afastava pouco a pouco. Era inevitável sentir o espelho se formar.
as carências dele refletiam as minhas. Ficamos em silêncio. Lá fora, o som da chuva diminuíra até virar sussurro. Dentro do quarto, só a respiração de dois exilados da mesma história. E você? Ele perguntou, encostando o celular sobre a mesa, a luz agora voltada para o teto. O que faz quando se sente sozinha? A pergunta me desarmou. Talvez porque ninguém me perguntasse isso há muito tempo. Demorei a responder, eu finjo que estou bem. Arrumo a casa, invento planos, cozinho demais. Mas a solidão, essa nunca vai embora totalmente. As palavras saíram mais sinceras do que eu pretendia. E nesse segundo de descontrole, o espaço entre nós pareceu encolher. Nossos olhos se cruzaram e, por um segundo, palavras ficaram inúteis e cheias de perigo. Havia compreensão ali, mas também algo que não podia avançar. Eu desviei o olhar, respirando fundo. Lucas, vamos tentar dormir. Amanhã tudo se ajeita. Usei o tom sereno que as mães aprendem para negar o caos dentro delas. Ele assentiu e apagou a lanterna. Ficamos na escuridão, cada um entregue ao próprio pensamento. O som distante da chuva voltou a preencher o quarto, salvador e cúmplice. Na penumbra, percebi que o coração humano às vezes se aproxima demais de onde deveria só para lembrar que ainda sabe sentir. E, quando entende o risco, recua. E naquela noite, recuar foi a forma mais bonita de permanecermos inteiros. O amanhecer chegou sem aviso, derramando um fio de luz por entre as cortinas finas do quarto. Abri os olhos sentindo o corpo cansado, não pelo pouco sono, mas pelas voltas que a mente deu durante a madrugada. A lembrança do olhar de Lucas na noite anterior voltava como um eco incômodo, misto de ternura e de algo que não cabia entre nós. Acordei decidida. O carinho não precisa ser culpa, e o afeto pode ter limites. Levantei devagar, tentando não fazer barulho. No sofá, ele ainda dormia, o braço caído sobre o peito, o rosto tranquilo como se o mundo não pesasse. Naquela serenidade, vi de novo o garoto que anos atrás pedia ajuda com o dever de casa e que agora começava a entender que nem todo silêncio é paz. Preparei o café no cantinho improvisado do quarto. O cheiro se espalhou e, minutos depois, ele acordou. Bom dia, disse, com um sorriso sonolento, a voz ainda rouca. Retribui, mantendo o tom leve. Falamos do carro, das notícias da oficina, das promessas de sol para a tarde. Tudo normal, tudo no eixo. E, ao manter essa normalidade, senti um alívio discreto. Enquanto tomávamos café, percebi que a distância certa não se mede em metros, mas em intenções. Bastava alinhar o coração para o lugar certo que o resto se ajeitava. Saímos juntos para a rua. Ainda havia nuvens espessas no céu, mas a chuva tinha se rendido. As poças refletiam a luz do dia novo, e o vento carregava o cheiro de terra molhada. Caminhamos até a oficina sem pressa, dividindo a mesma calçada, mas cada um na própria órbita. Falamos de filmes, de faculdade, de qualquer assunto que mantivesse a leveza. Por dentro, eu revia minha vida como quem folheia um álbum esquecido. Percebi quantas vezes confundi atenção com ausência, quantas vezes esperei palavras que nunca vieram. Talvez, no fundo, o que aquela viagem forçada quis me ensinar era que o carinho não precisa virar drama para existir. Quando chegamos à oficina, o mecânico nos recebeu sorridente, anunciando que tudo estaria pronto no fim da tarde. Lucas comemorou com um gesto simples, e eu ri genuinamente, sentindo o peso diminuir um pouco mais. Pegamos carona de volta ao hotel e decidimos almoçar ali mesmo. O riso dele, solto, voltou a ser apenas riso. O meu, enfim, também. À noite, olhando pela janela, agradeci em silêncio por não termos cruzado nenhuma linha. Às vezes, o verdadeiro amor, aquele que entende, é o que sabe parar a tempo. E naquele instante, percebi que recuar também pode ser um ato de coragem. A oficina nos chamou no meio da tarde. O mecânico, com o rosto suado e satisfeito, anunciou: está pronto. O motor voltou a roncar como novo. Sorri, e por um instante o simples barulho do carro funcionando pareceu música. Lucas levantou o polegar, cheio de alívio. Foi um gesto pequeno, mas nele havia o sabor de quem volta a movimentar a própria vida. Guardamos as malas no porta-malas e combinamos de pegar a estrada antes do pôr do sol. O dono da oficina, simpático, acenou enquanto nos afastávamos. O céu, que por dias ameaçara desabar, começava enfim a abrir entre tons de azul e laranja. A paisagem molhada se estendia serena, como se o mundo, cansado da tempestade, respirasse junto conosco.
No rádio, uma canção leve enchia o silêncio que já não doía. Lucas dirigia concentrado, as mãos firmes no volante, e eu olhava o horizonte que se abria pela janela. A estrada parecia outra, porque dentro de mim já não havia tempestade. Por longos minutos não dissemos nada. Havia um respeito novo pairando entre nós, um entendimento sem palavras, nascido dos dias vividos fora do roteiro. Eu percebia nele uma maturidade discreta. O menino se transformava em homem diante dos meus olhos, e era belo ver isso sem dor, apenas com orgulho. Sabe, ele disse, quebrando o silêncio, acho que aprendi muita coisa nesses dias. Ah é? Tipo o quê? Perguntei, sorrindo de lado. Ele pensou um pouco. Que paciência também é uma forma de carinho. E que às vezes o tempo preso ensina mais do que o tempo correndo. Aquelas palavras me atravessaram com ternura. Eu quis responder, mas bastou assentir. Talvez a melhor resposta fosse o silêncio cheio de gratidão que existia ali. Seguimos viagem por quilômetros sem pressa. A cada curva, o sol se punha um pouco mais, espalhando reflexos dourados pelos vidros. A estrada molhada parecia espelho, e por um instante meu próprio rosto se refletiu, diferente, mais calmo. Pensei em tudo que me esperava, o marido voltando de viagem, a casa grande demais, o cotidiano de sempre. Mas agora algo dentro de mim estava reposicionado. Entender meus vazios me tornava mais leve do que tentar preenchê-los. No posto onde paramos para um café, Lucas me olhou de um jeito simples, maduro. Obrigado por tudo, viu? Eu que agradeço, respondi. Nem sempre a gente escolhe as paradas, mas às vezes elas salvam. O resto do caminho seguiu com gargalhadas pequenas, comentários sobre a paisagem, o cheiro de estrada nova. Quando finalmente vi as luzes da cidade, senti uma emoção estranha, saudade de algo quase recente. Talvez do silêncio, talvez do que aprendi nele. Ao estacionar em frente de casa, ele desligou o motor devagar. Ficamos alguns segundos sem sair, observando as gotas que ainda escorriam pelo para-brisa. E ali compreendi que ambos tínhamos atravessado muito mais do que chuva. Tínhamos atravessado versões antigas de nós mesmos. Desci do carro, fechei a porta e respirei fundo. A vida seguia, e, dessa vez, eu também. Nos dias seguintes, a rotina voltou ao seu ritmo de sempre. Despertador cedo, café apressado, mensagens de trabalho. Nada parecia diferente, e ao mesmo tempo tudo estava. Dentro de mim, algo tinha mudado. Aquela viagem forçada ainda rodava na memória como se o motor silencioso que nos deixou na estrada tivesse deixado também um aviso. É preciso parar para escutar o próprio coração. No primeiro fim de tarde depois de voltar, fiquei sozinha na varanda de casa, observando o céu se abrir em tons de violeta. A chuva agora era apenas cheiro no ar. Peguei uma xícara de café e deixei o silêncio preencher os espaços que antes eu temia. Pensei em Lucas, talvez já em sua rotina, rindo com amigos, retomando a vida. Senti orgulho por termos atravessado juntos aquele tempo incômodo sem perder o respeito, sem confundir cuidado com carência. Nem toda proximidade é pecado. Às vezes é apenas o espelho que mostra quem somos quando a vida nos desliga o motor. Passei a entender que o que me faltava não era paixão, e sim diálogo. Meu casamento, cheio de compromissos e distrações, havia virado uma sequência de gestos automáticos. E ali, naquela convivência forçada e inocente com alguém tão jovem, percebi o quanto o silêncio pode dizer quando a escuta verdadeira. Mais tarde, quando eu e meu marido finalmente nos sentamos para jantar, ele perguntou como havia sido o transtorno do carro. Contei resumindo os fatos, omitindo as inquietações, mas algo em mim já se reorganizava. Pela primeira vez em muito tempo, quis conversar de verdade, não para reclamar, mas para compartilhar cansaços, sonhos, desejos simples. Surpreendentemente, ele ouviu. Às vezes é o nosso próprio fechamento que cala o outro. Naquela noite, antes de dormir, rezei em silêncio. Agradeci pela chuva, pelo carro quebrado e pela pausa que a vida impôs. Foi como se o universo tivesse me dado um espelho sujo para que eu o limpasse e voltasse a me reconhecer. Percebi também que a solidão não é inimiga. Ela só dói quando a ignoramos. Quando a olhamos de frente, ela vira paz, um espaço que podemos preencher com o que realmente importa. Passei a cuidar melhor de mim. Voltei a caminhar pela manhã, a ligar para amigas antigas, a ouvir música sem medo do vazio. E a cada dia sentia menos culpa e mais gratidão. Porque, no fundo, a vida não precisava ser perfeita. Bastava ser honesta. A chuva foi embora,
mas deixou pequenos ecos dentro de mim. E cada gota que caiu naqueles dias agora soa como um lembrete. O amor verdadeiro começa no respeito, continua na escuta, e floresce na coragem de não fugir de si. Quando fechei os olhos naquela noite, senti finalmente a serenidade de quem aprendeu que recomeçar não exige aplausos, apenas o coração disposto a seguir, mesmo depois da tempestade. Alguns meses se passaram desde aquela viagem inesperada. A vida encontrou novamente seu compasso, e, aos poucos, tudo voltou aos lugares certos, inclusive dentro de mim. Era um domingo de sol quando nos reunimos para o aniversário da minha sogra. Casa cheia, cheiro de bolo com café, risadas espalhadas. Lucas chegou primeiro que o pai, e foi ele quem ficou responsável por assar a carne na churrasqueira. Aprendi com o mecânico da estrada, brincou, arrancando gargalhadas de todos. Observei de longe, sentada no jardim, o sol brincando com as folhas. Ele ria, gesticulava, contava histórias. Por um instante, percebi como o tempo realmente havia seguido o seu curso. Não havia peso, nem tensão, só um laço leve, natural, como deve ser o afeto quando amadurece. Meu marido chegou em seguida, cumprimentou o filho com um abraço sincero, daqueles ainda um pouco demorados. Sorri ao ver os dois juntos. Era bonito testemunhar a reconciliação silenciosa entre gerações, o muro de que Lucas me falará sendo, pouco a pouco, desmontado. Talvez o que faltasse entre pai e filho fosse apenas o mesmo que eu precisei buscar: escuta e presença. Durante o almoço, ele contou a todos sobre o episódio do carro, exagerando os detalhes cômicos, o guincho atrasado, a chuva absurda, o hotel decadente. Todos riam, inclusive eu. E naquela risada leve percebi que o destino não queria culpa, queria apenas que eu aprendesse a seguir em frente. Enquanto o sol declinava no horizonte e o barulho de conversa diminuía, fiquei olhando a estrada lá fora pela janela. A mesma estrada que um dia me parou agora parecia chamar para novos caminhos. Pensei em como as viagens mais transformadoras não exigem malas, apenas coragem para se perder por um tempo e voltar diferente. Mais tarde, quando fomos embora, Lucas me despediu com um beijo carinhoso na testa. Até a próxima, madrasta aventureira, brincou. Ri, apertando a mão dele com ternura. Cuida de você, menino. A estrada ainda é longa. Entramos no carro e seguimos. O motor funcionava suave, sem hesitações, o som familiar que agora soava como promessa. À medida que as luzes da cidade ficavam para trás, senti o coração quieto, inteiro. A vida, percebi, nunca para completamente. Ela só faz breves pausas para que a gente aprenda a dirigir melhor.